Bem-vindos ao Grupo Familiar, eu sou a Estela e nesta semana vamos ter vitória, vamos ter sucesso, porque nós vamos colocar Deus em primeiro lugar, vamos ouvir, vamos praticar a palavra de Deus e por isto algo de bom vai acontecer nesta semana. Eu aqui não estou sozinha no Grupo Familiar, eu tenho aqui os meus amigos. Eu quero começar lá pela ponta. Eduardo! Olá a todos, é um prazer estar aqui. Obrigado, Estela, pelo convite. Olá, Larissa, e é muito bom estar aqui com vocês. E tem o Felipe aqui Olá, também. Oi, Felipe! Felipe, já agora. Então, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Grupo Familiar. Quero agradecer também o convite da Estela. Valeu. Estamos aqui mais alguma vez. É, nosso já Grupo teve Familiar. semana passada. E também na semana passada tivemos a Larissa. Sim. Voltou, Então, Larissa. Eu sou a Larissa, do Vale do Paraíba. Também é do interior de São Paulo, isso aí. mas somos ali especial. Temos o nosso valezinho. Ah, pessoal de São Paulo hoje em peso. Olha, você é de São Paulo, você é de todo lugar daqui do Brasil. Entre em contato com a gente, faça o seu pedido de oração. Nós queremos saber quem é você, da onde você assiste, da onde você fala. Então entre em contato com a gente através dos números que estão passando aqui embaixo. E nós vamos começar louvando a Deus. E por que, Eduardo, nós começamos louvando ao Senhor no grupo familiar ou em qualquer lugar? A Bíblia diz que Deus habita no meio do nosso louvor. Então, quando nós cantamos, nós atraímos a presença de Deus. E quando nós louvamos a Deus, o louvor é o protocolo para nós entrarmos na presença de Deus. Por isso que nós começamos para nós entrarmos exatamente na presença de Deus com louvores. Bora então ficar de pé e vamos louvar a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. É. A alegria do Senhor é a nossa força. É. A alegria do Senhor é a nossa força. É. Alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, se tu tens alegrias, poderás cantar. Se tu tens alegrias, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás louvar. Alegria sem medida Ele dá. Eu tenho a vida, eu tenho a vida de Deus em mim. Aleluia! Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida e a natureza e a sua habilidade. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho o Filho de Deus em mim. Eu tenho o Filho de Deus em mim. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Eu tenho o Filho de Deus em mim. Esta alegria não vai mais sair, não vai mais não. Esta alegria não vai mais sair, não vai mais não. Esta alegria não vai mais sair. Da onde? De dentro do meu coração. O crente ora, tchá tchá tchá, o fogo cai. E o salve em Cristo sabe para onde vai. Larissa ora, e o fogo cai. E o salve em Cristo sabe para onde vai. Assim ó, Eduardo ora, tchá tchá tchá, e o fogo cai. E o salve em Cristo sabe para onde vai. Gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Eu tenho a vida, eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida e a natureza e a sua habilidade. Eu tenho a vida de Deus em mim. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. A tua vara e o teu cajado me consolam. Antes aqui da gravação, eu estava falando com a Larissa, né? E como eu me emociono, e me emocionei ouvindo os grandes feitos de Deus na vida da Larissa, né? Ela contando o quanto Deus é especial, o quanto Deus cuidou de tantas coisas pequenas e grandes. Deus faz isso com a gente, né, Larissa? Sim. Não só conosco, mas também com os nossos filhos, com a nossa família, com a nossa casa. E por isso nós louvamos a Deus de todo o nosso coração, pelos grandes feitos, pelos grandes, pelos pequenos, por todos os feitos que Deus faz por nós. Amém? E por isso nós vamos louvar a Deus. Te louvarei, Senhor. Te louvarei, Senhor, de todo o coração. De todo o coração.
cantarei, eu contarei as suas maravilhas, eu louvarei teu nome, te louvarei, Senhor, de todo o coração. De todo coração. Em ti me alegrarei, em ti me alegrarei, saltarei de prazer, aleluia. Em ti confiarei, Em ti confiarei, saltarei de prazer. aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Nós confiamos em Deus de todo o nosso coração. Não nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor endireita as nossas veredas todos os dias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Podemos todos nos assentar. Deus é mesmo bom. É ou não é, minha gente? É. Muito bom. Grupo familiar é tão bom, tão bom. Ô, Edu, como é que é? Você já participava há muito tempo de grupo familiar? Você participa? Você gosta? Você não gosta? Como é que é a tua experiência? Participo já desde muito tempo, já faz um tempinho já que eu já entreguei a vida para Jesus. E desde o começo eu já comecei a frequentar os grupos familiares. Porque naquela época já... Assim, quem vê pensa que você é muito velho, Não é muito né? velho, mas pronto. Naquela época... Um pouquinho atrás, quando eu entreguei vida para Jesus, as pessoas que estavam me acompanhando quando eu entreguei vida para Jesus, me disseram que era importante eu frequentar um grupo familiar. Por quê? Porque lá eu ia aprender a palavra de Deus, eu ia aprender a ficar firme, deixar as minhas raízes firmes, meu coração firme em Jesus, na palavra e na igreja. Então, desde sempre, desde que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu sempre frequentei um grupo familiar, sempre fui num grupo familiar. Depois comecei a ajudar no grupo familiar, comecei a dar uma palavrinha ali, uma palavrinha aqui e tô aí até hoje. Até hoje. Até hoje. Você sabe que a Bíblia conta a história, né? De dois homens. Um era palmeirense e o outro era São Paulino. Aí eles iam na mesma igreja, Edu. Eles estavam na mesma cidade. Eles liam a mesma Bíblia, que era da Sociedade Bíblica do Brasil. Era a mesma Bíblia que eles tinham. E a tempestade veio para os dois. Você conhece essa história? Conheço. Como é que é? Tá lá em 2 Coríntios. Corinthians, tá certo. Corinthians, que não... tem corintiano aqui? Você é o quê? Não, eu sou palmeirense também. Palmeirense? Ei. Nossa, gente. Palmeiras de um lado, São Paulo de outro. Eu sou de Jesus. Glória a Deus. Mas olha, Deus ama todos, viu, irmãos? Deus ama todos. Se é palmeirense, São Paulino, corintiano, não importa. Manda a tua mensagem, faz o teu pedido de oração, que ainda tem solução para esses que precisam de conversão. Deus salva mesmo os corintianos. Deus ama todo mundo, não é não? Então, palmeirense aí, a tempestade veio para todos. Veio pra todos. São Paulino, palmeirense, corintiano, não importa. Palmeirense, corintiano, flamenguista, não importa. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Um tinha casa na rocha, outro na areia, né? Um tinha casa na rocha, outro na areia. Certeza que era o São Paulino que tinha casa na que rocha. na areia era o São Paulino. Não concordo, mas tudo bem, continua. Aí a tempestade veio, não só pro que estava com a casa na areia, mas também aquele que estava com a casa na rocha. E a gente já pode imaginar, né? Uma casa na areia não dá muito certo, né? E veio a tempestade, o que aconteceu? A casa foi no chão. Mas a casa que estava na rocha é aquela que ficou firme. Veio a tempestade, veio o problema, veio as circunstâncias, as pessoas enganaram aquela pessoa, mas ela venceu. Por quê? A sua casa estava firmada na rocha. E quando nós falamos sobre casa firmada na rocha, por exemplo, trazendo para a nossa vida, o que é eu firmar minha casa na rocha? É eu firmar a minha vida em Jesus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo, gastando tempo
ouvindo a palavra de Deus, gastando tempo estudando a palavra de Deus. E no grupo familiar nós fazemos isso. Não só estudar, né, Eduardo? Estudar Ouvir e E praticar. praticar. Que É muito importante não só ouvir, não só deixar entrar por aqui, sair por aqui, mas a gente praticar, colocar para fora aquilo que nós aprendemos. Beleza, Eduardo. Brigadão aí pela sua explicação. Eu te amo com o amor de Jesus, mesmo você sendo aí... Pronto, escolhendo o time que você escolheu, ok? Vencedor, né? Não, né? Prosseguimos porque nós temos que falar sobre andar em amor. Por quê? Não importa a decisão de outras pessoas, né? De palmeirense e corintiano. E vamos seguir em frente. Perdoar uma decisão, minha gente. Larissa, lá em Mateus 18, 21... Nós aprendemos o quê? Você está neutra aí nessa rivalidade? Ensina alguma coisa aqui pra gente hoje. Então, em Mateus 18, 21, a Bíblia diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, no caso de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aí lascou, né, Larissa? Porque assim, às vezes a gente está se relacionando com uma pessoa e a gente fala assim: eu já disse não uma, não duas, não 3. Aí a gente pensa que já fez uma grande conta falando 3 vezes, ou alertando, advertindo 3 vezes. Aí vem Jesus com essa conta maluca. 490. Por dia. Sim. Ou a gente pode ter uma lista e vai ticando e já tá bom? Não, é por dia. É por dia? Sim. O que a gente aprende com isso, Larissa? Aprende que a gente tem que perdoar. Independente se é palmeirense, se é São Paulino, se ganhou, se perdeu, né? A gente tem que perdoar sempre, porque o perdão é uma decisão. Não é um sentimento. Eu não sinto que eu devo perdoar ele porque o São Paulo ganhou, o Palmeiras perdeu. Não. Eu decido perdoar, então é uma decisão que eu tomei e eu vou fazer primeiro porque é o que Deus diz, né? Para eu fazer. Jesus disse, tem que perdoar 70 vezes 7, 490 vezes todos os dias. É impossível fazer 490 gols todos os dias, tá bem? Então, nós temos que perdoar, sim, porque é uma decisão, porque Deus nos manda perdoar. E tem outra passagem também em Mateus que fala que o rei perdoou o teu servo e esse servo não quis perdoar o seu conservo. E Deus diz que ele vai lançar essas pessoas que não perdoam na mão dos atormentadores. Por isso, muitos problemas que as pessoas passam na vida é pela falta de perdão. Então, irmão, vai por mim, decide perdoar que é melhor. É melhor. Sabe que tanta gente está aí debaixo de tormento? É o que você disse, atormentadores, né? Justamente porque estão presas por algemas invisíveis da falta de perdão. E esse tormento só sai da vida da pessoa, não é porque ela tenha razão, porque às vezes a gente é teimoso e temos aí o nosso ego, o nosso eu, e a gente não quer dar o braço a torcer e dizemos assim, não, é porque eu tenho razão, eu tenho razão. Mas é nessas alturas que nós temos que nos lembrar de colocar a razão de lado e agarrar ao perdão, porque é o perdão que vai nos trazer vitória, né, Larissa? É sim. Larissa, eu já disse na semana passada, eu quero praticar essa palavra nessa semana. Na verdade, esse princípio, eu quero. E você, Edu? Com certeza. E você? Sim, também. O Felipe? Ó, perdão, viu? Estela. Já agora, Perdão. a gente anda em amor, tá bom? Tá tudo bandeira branca. Larissa, é melhor você orar. Então, nós vamos orar. Senhor Deus Pai, nesse dia nós liberamos o nosso perdão, abrimos o nosso coração, Senhor, e perdoamos todas as pessoas que nos fizeram mal, que falaram mal de nós, que nos prejudicaram. Nós decidimos neste dia, Senhor, andar em amor e perdoar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Larissa. Eu agora quero falar de um assunto muito importante para as nossas vidas, que é na área financeira. E quando nós falamos de dinheiro, o dinheiro não é bom, o dinheiro não é mau, o dinheiro tem a cor do coração da pessoa que o usa. É importante nós falarmos disso, porque existem muitos pensamentos errados. E eu quero falar alguns pensamentos errados. Muita gente pensa que Deus é contra a prosperidade, é contra a riqueza. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê exatamente o oposto. Deus ama a prosperidade do seu povo. A Bíblia até fala, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre,
para que pela sua pobreza fosseis ricos, enriquecesseis. Então, Deus não quer cristãos pobres, porque também essa é uma outra mentalidade errada, um outro pensamento errado, que Deus quer cristãos pobres. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê exatamente o oposto, que Deus nos quer próspero. Na verdade, a vontade de Deus é que todos prosperem. Outro pensamento errado é quando muita gente pensa que o dinheiro é a raiz de todo mal. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Isso muda tudo. Isso muda o posicionamento do nosso coração. Isso muda o status, a forma como nós priorizamos as coisas na nossa vida. O dinheiro é muito espiritual, né? Porque você sempre gasta dinheiro, investe naquilo que você ama. Então, o dinheiro define muitas prioridades aí na sua vida. E quando você analisa e vê, peraí, aonde que eu estou gastando o dinheiro? Aonde, na verdade, que está o meu coração? Essa é a grande pergunta. Porque aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê grandes exemplos de homens que venceram. Por exemplo, a gente olha para o Abraão, que morreu farto de bons dias. Ele era rico em gado, prata, em ouro. Olhamos para o Isaac. O Isaac não migrou para aquela terra que era uma terra próspera, que era o Egito, mas ele ficou na terra em que Deus mandou, e Deus prosperou o Isaac, e até os filisteus invejavam Isaac. Olhamos para o José, que de escravo passou a ser o governador do Egito. Ele tinha toda a glória do Egito. Então, por que é importante nós entendermos e aplicarmos os princípios de Deus na nossa vida financeira? Por que é importante nós entendermos e aplicarmos os métodos de Deus na área financeira? Sabe por quê? Porque você vai ser como Abraão. Vai morrer velho e farto de bons dias. Você não vai comer pão de dores. Como o Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Em vão é o trabalhador acordar cedo, dormir tarde e comer pão de dores. Porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Quando nós aplicamos o método de Deus, até quando nós dormimos, Deus acrescenta na nossa vida. Não comemos pão de dores. Não morremos velhos e fartos de maus dias. Vamos morrer velhos. Um dia vamos ter que morrer, tá bom? Mas que seja de bons dias. Fartos de bons dias. Farto de ter comido do bom e do melhor. Farto de passar dias tão felizes com pessoas que nós queremos, né? É isso que Deus faz. É isso que é ser próspero. É ter as necessidades supridas em todas as áreas da nossa vida, em espírito, alma e corpo. E quando nós aplicamos os princípios de Deus na nossa vida, é isso que nós temos. E hoje, nós vamos falar de Marcos 10, 29. Para nós termos a fé que vence o mundo, que vence problemas financeiros, que vence a miséria, a pobreza, termos essa fé para 100 vezes mais. Marcos 10, 29. Larissa, por favor, pode ler para a gente o 30 também. Sim. Diz assim: E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Aqui esse versículo está falando de prioridade. Está falando do posto que Deus ocupa no nosso coração relacionado à casa, a irmãos, a pai, a mãe. Quando nós passamos a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, algumas coisas acontecem. E o que a gente pode aprender com isso, Eduardo? Aqui essa é uma advertência que Jesus está nos dando aqui. Não quer dizer que amanhã eu vou pegar minhas coisas, vou deixar minha mãe, meus pais, deixar meu carro de lado. Não, mas quer dizer que a gente não pode colocar nem pai, nem mãe, nem filho num lugar que só
pertence a Deus. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, e quando nós fazemos tudo por amor a Deus, ou seja, nós estamos falando da área financeira, quando nós semeamos por amor a Deus, quando nós honramos a Deus, Deus, Ele nos dá tudo isso que nós temos, Deus nos dá mais em troca. E não é quando nós morrermos, não é quando nós formos para o céu. Não, é aqui nessa terra. Deus, Ele, como a Estela falou... Já nesse tempo. Deus, Ele quer nós prósperos. A vontade de Deus é que todos nós sejamos prósperos. E não é, um dia, não. É hoje. Deus quer que nós, já neste tempo, nós prosperemos, nós temos vida em abundância, que nós comemos do bem e do melhor. Não é o problema que vai me derrotar, não é o sistema do mundo, porque o Brasil é muito corrupto, porque o Brasil tem muito isso, tem muito aquilo. Não, é o modo que nós vivemos, é como está o meu coração, quem está em prioridade na minha vida. Se eu coloco Deus acima da minha vida, se eu semeio por amor a Deus, pode vir problema, o sistema pode ser ruim, a economia do país pode ser ruim, mas nós vamos prosperar já nesse tempo. Muito bonito isso, Eduardo. E até a Bíblia fala assim, que não semeie, né, por amor de Jesus e do Evangelho. Até a Bíblia fala isso. Foi isso que você leu, Larissa? Lê novamente. Sim. Em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Por amor de mim e do Evangelho. Gente, há muito poder no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de uma pessoa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de uma cidade, de um estado e de um país. A solução está no Evangelho. O Evangelho tem o poder da libertação. E quando nós trabalhamos para o avanço desse Evangelho, pode acreditar que o próprio Deus vai trabalhar no avanço dos teus projetos pessoais, porque Ele é fiel. Amém? E eu quero deixar aqui um conselho para todos vocês. Nós vamos cantar até uma canção que diz o Reino de Deus, né? Esse livro, acerca de finanças, ensina muito. Fala sobre finanças, mas para mim, ensina muito mais a respeito de coração. Porque ensina onde o teu coração deve estar. E enquanto nós cantarmos essa canção, vai estar passando alguns contatos para você obter muitas informações daquelas que você precisar, fazer o seu pedido de oração, mas inclusive também para obter informações de materiais como esse, tá bem? Então, deixo aqui a minha recomendação, a minha dica para todos vocês. Amém? Vamos Amém. Praticar a palavra de Deus. Vamos praticar. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Foi o que Jesus ensinou. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Mais uma vez. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Muito obrigada, Felipe. Nós agora vamos falar do nosso estudo bíblico. E hoje vai ser a última aula das aulas que nós falamos já na semana passada. E é a terceira parte da aula de Jesus Cristo. E eu quero fazer uma breve recapitulação das aulas anteriores, porque nós vimos que Deus fez o homem perfeito, a imagem e semelhança de Deus. E Deus deu domínio ao homem. Deus fez também o homem com um livre-arbítrio. Deus deu o poder da escolha. Mas o homem cedeu ao engano do inimigo. Adão e Eva desobedeceram a Deus, comeram de um fruto proibido. E com isso trouxeram o pecado para o mundo. E daquele dia em diante, toda a humanidade estava condenada a nunca mais participar da vida eterna, mas sim da morte eterna. Eu quero mostrar uma imagem que nós temos falado. O pecado é a separação do homem com Deus. Na verdade, o pecado é um abismo que separa o homem de Deus. Mas Deus fez um plano, porque todo homem já nasce com a natureza pecaminosa. Essa natureza
que leva o ser humano a cometer atos pecaminosos contra Deus e o próximo. E nós somos descendentes de Adão. Nós já nascemos em pecado, herdamos essa natureza. E o que Jesus Cristo veio fazer? Deus fez um plano de redenção. Pode colocar a segunda imagem. Jesus é a ponte que liga o homem a Deus. Por isso que fala assim, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus tinha que vir de uma forma legal. Tinha que nascer através da Maria, de uma mulher. E essa foi a entrada legal. Foi o passaporte legal neste planeta. Jesus é a ponte, né? Então, Jesus veio fazer o que o primeiro Adão não fez. Porque o Adão deformou o molde. Mas Jesus Cristo veio reconciliar o homem e Deus. Certo? Estão lembrando aí das aulas passadas? Sim. Larissa teve na semana passada. Esqueci de alguma coisa, Larissa? Não. Não? Ah, o Felipe também estava, né? Sim. Esqueci de alguma coisa, Felipe? Não. Então, Tudo pronto. certo. Então, assim, já se falava de Jesus antes dele nascer. Já se falava de coisas muito particulares, muito pessoais. A sua ação, o seu ministério, a sua missão. Já se falava do Calvário, do triunfo, da sua ascensão. Jesus nasceu de um milagre. Ou seja, nasce de uma virgem, de um óvulo fecundado, que não era de homem. E Jesus veio nos reconciliar com Deus. Até deixei também essa recomendação desse livro, que tem tudo a ver com aquilo que a gente tem falado nessas semanas, o que Jesus veio fazer à Terra, né? E vimos que Jesus veio nos reconciliar com Deus. Jesus veio nos dar a vida eterna. Veio nos libertar do poder das trevas. Veio curar os enfermos. Veio perdoar os nossos pecados. Eu me lembro daquela história do paralítico que desceu do telhado. Os seus amigos o ajudaram, lembra daquela história? E Jesus olhou para aquele homem e falou assim: os teus pecados estão perdoados. E todo mundo perguntava: mas quem é que tem poder para perdoar pecado? E Jesus respondeu: olha, ainda para falar que eu tenho poder de perdoar os pecados, eu te digo, levanta e anda. Que lindo. Jesus veio perdoar os nossos pecados. Jesus veio quebrar preconceitos. Olha como Jesus tratava as mulheres, já naquela altura. Olha como Jesus tratava as crianças. Falava, deixa a criançada vir. Em outra altura seria, prende lá as crianças. Mas olha Jesus falando com as crianças, deixa vir. Olha como Jesus tinha compaixão com as pessoas, como Jesus tinha compaixão pelos marginais. Jesus veio, aliás, Jesus até interagia com diferentes culturas, diferentes povos. Jesus veio expulsar demônios. Eu me lembro daquele gadareno, né? Que andava atormentado, se cortando, todo mundo tinha medo daquele homem. E Jesus libertou aquele homem. Jesus veio libertar, expulsar os demônios. Jesus tinha poder e tem poder sobre a morte. Olhamos para a Bíblia e vemos aquela história quando ele falou, Lázaro, sai para fora. Jesus veio atender o aflito, o cego de Jericó, quando ele falou assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha Jesus atendendo o aflito. O que queres que eu te faça? O que Jesus veio fazer? Milagres. Agora uma pegadinha para os meus amigos que estão aqui. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? O primeiro milagre de Jesus qual foi? O vinho. Olha, vocês são... Jesus transformou água em vinho. E o que a gente aprende com isso? É que onde Jesus está, Jesus sempre transforma tudo para melhor. Jesus, quando entra na nossa vida, quando entra na nossa casa, transforma a nossa vida, até aquela expressão que a gente usa, né? Da água para o vinho, porque Jesus transforma tudo e transforma para melhor. Posso ouvir um amém? Amém. Foi isso que Jesus fez com você, Larissa? Sim. E com você, Eduardo? Foi. E com você, Felipe? Também. Com a sua família também? Também. Glória a Deus. E hoje nós vamos ver Jesus como filho do homem. Jesus, homem. Sabe que Jesus tem mente humana. Ô, Larissa, lê pra gente lá em Lucas 2,52.
Diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Olha, Jesus aprendeu a andar, Jesus aprendeu a escrever, Jesus aprendeu a ler, Jesus aprendeu a se relacionar, Jesus aprendeu a fazer cadeira, mesa, porque o pai dele era carpinteiro, né? Jesus aprendeu uma profissão, Jesus aprendeu. É homem, Jesus homem. Você sabia que Jesus também tinha alma, emoções? Porque Jesus se angustiou. Quando a gente lê a Bíblia, Jesus até fala assim, olha, alguém vai me trair. Jesus se cansava. Olhamos para a Bíblia, lemos aquela história que Jesus teve até que sentar, porque estava com sede, pediu água lá para a mulher. Lembra dessa história? Jesus se cansava. Sim. Jesus se entristecia. Tanto é que... Agora, outra pegadinha para o pessoal aqui, dos meus amigos que estão aqui comigo. Outra pegadinha é... Qual é o menor versículo da Bíblia que mostra que Jesus se entristecia? O menor versículo da Bíblia, sabe qual é? Jesus chorou. Jesus chorou. Ô, Larissa, tá bem aí, hein? Se tivesse um quiz bíblico, a Larissa ganhava o troféu. Sabe o que eu acho que é? Isso é muito acampamento, é muita saída com os jovens da igreja. Gincana. Muita gincana. A Larissa sempre corria, batia... Ou a escola bíblica. Ou a escola bíblica, sei lá, qualquer coisa assim, Larissa. Conta o teu segredo. Por aí. O menor versículo da Bíblia é lá em João, né? Jesus chorou. E até essa história é bonita porque, assim, conta... Jesus chorou por quê? Porque ele soube da morte do Lázaro, que... Até eu falei, né, que Jesus tem poder sobre a morte. Jesus até falou, Lázaro... Mas, peraí, Jesus chorou, se entristeceu... com um assunto que ele sabia que ele ia resolver, porque, afinal de contas, Jesus ia ressuscitar o Lázaro. E Jesus chorou quando soube da morte do Lázaro. Mas sabe por quê? Porque Jesus tem compaixão das pessoas. Jesus tem empatia. Jesus tem alma, emoção. Jesus sabe. Sabe quando no nosso corpo é liberado aquele hormônio da angústia, da tristeza? Jesus sentiu isso, Eduardo. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Jesus se identifica com a dor das pessoas. Por isso que quando você lê os evangelhos, você lê Jesus falando, você lê assim nos evangelhos, e Jesus movido de íntima compaixão foi ali. E Jesus movido de íntima compaixão foi lá. Compaixão, ele sentia a dor dos outros. Jesus tem alma, tem emoção. Jesus sabe o que você sente quando você é traído. Jesus sente, ele sabe exatamente a tua dor quando você sofre uma violência. Jesus sabe exatamente o que é ser tentado, porque Jesus foi tentado. Jesus foi homem. Sabe que Jesus até... Vamos ler em Filipenses 2:5. Larissa, lê pra gente aí até o versículo 11. Essa passagem é linda. Diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E toda língua confesse, né, que Jesus Cristo é o Senhor, dananã, dananã. Versículo 12, de sorte que, meus amados, tem esse? Sim. Leia, por favor. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Gente, Jesus, sendo Deus, deixou toda a glória de ser Deus, todos os privilégios de ser Deus, né? Deixou cartão de crédito, deixou carteira, deixou posto, deixou coroa, deixou tudo isso. E tomou forma de homem para poder nos compreender, se esvaziou. Jesus tinha corpo físico, tinha sede, tinha fome, né? Lá no jejum do deserto a gente vê aquela história, até a gente falou na aula dos anjos, que depois ele foi servido por anjos. Jesus morreu
Ou seja, tinha corpo físico. E por que é importante a gente falar disso? Que Jesus se fez homem. Sabe por quê? Porque eu e você somos seres humanos também. E Jesus sabe o que é ser um ser humano, porque ele foi homem. E Jesus em tudo veio para ser o nosso exemplo. Larissa, 1 João 2,6, por favor. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Como ele andou. Quem aqui está em Jesus? Então, também nós devemos andar como ele andou. Sabe que Jesus veio mostrar como fazer. Aquilo que a gente vive, gente, não é normal. É anormal. Porque Jesus, na verdade, é o verdadeiro Adão. Eu vou explicar essa frase esquisita. Jesus é o verdadeiro Adão. Porque o primeiro falhou. Na semana passada nós falamos disso, né? E veio aí o segundo Adão para ensinar o que é o normal do reino de Deus. O normal é perdoar. O normal é ser humilde. Esse que é o normal do reino de Deus. O normal é dar para receber. O normal é ajudar o próximo. Esse que é o normal. Entendeu? Então, Jesus veio ensinar como se faz. Jesus viveu nessa terra... Veja bem, olha que interessante. Jesus viveu nessa terra e ele viveu 30 anos de preparação para 3 anos de execução. E isso tudo era o plano de Deus. Aos 30 anos de idade, ele foi batizado nas águas, foi batizado no Espírito Santo de Deus. E quando ele desceu as águas, e o João Batista o batizou, o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa de Deus, desceu sobre Jesus. E ali ele foi revestido do Espírito Santo. Recebeu o poder do alto. E a partir de então, ele começou o ministério. Foi aí que começou o ministério de Jesus Cristo. A partir daí, ele começou a fazer sinais e maravilhas. Por quê? Porque era o Jesus homem somado do Espírito Santo de Deus. Então, quando Jesus, colocava a mão sobre um doente, ele colocava a mão de homem, mas o Espírito colocava o poder. E esse poder também é chamado de unção. E aqui eu já quero deixar uma ponta solta para a próxima semana. Porque na próxima semana nós vamos falar do Espírito Santo. Vamos falar do poder do alto. Vamos falar do batismo do Espírito Santo. Por quê? O que fez diferença no ministério de Jesus? Vamos dar aqui um exemplo, Larissa. Põe as suas mãos. Era aqui o homem, a Larissa, ser humano, mulher, que tem defeitos. Tem ou não tem, Larissa? Alguns. Já vi um, torce pro Palmeiras. Tem defeito, mas pronto, já aprendi que tem que andar em amor. Gente, os palmeirenses, me desculpem, mas pronto, somos todos da paz. Tudo da paz. Ser humana, mulher, pronto. Que põe as mãos sobre um doente. Mas o que faz a diferença, Larissa? É quando o Espírito de Deus coloca o poder e faz a diferença. Temos aqui outro exemplo. O Felipe, que é um ser humano, Também tem defeitos, Felipe? Muitos. Muitos. Que coloca as mãos, vai trabalhar, vai fazer as suas coisas, Mas qual que é a diferença? É quando ele está revestido da unção de Deus, do Espírito Santo, e Deus faz prosperar a obra das mãos do Felipe. Não é o Felipe formado, não é o Felipe estudado, não é apenas o Felipe que é trabalhador, esforçado. É a unção de Deus, o Espírito Santo, o poder de Deus, o revestimento do alto que está sobre o Felipe, que faz as coisas acontecerem. Eu quero mais desse poder, desse power. E vocês? Também. Sim, com certeza. Claramente. Querem saber como? Como? Semana que vem, só. Semana que vem, aula do Espírito Santo. Querem ser todos convidados, viu, produtora? Esses aqui, porque querem aqui aprender como. Então, o próprio Jesus teve a necessidade de ser batizado no Espírito Santo. O próprio Jesus teve
a necessidade de ter comunhão com o Pai. Então, aqui, já deixo o gostinho para a aula da semana que vem, onde nós vamos falar do Espírito Santo. Tá vendo como essas aulas são maravilhosas? Uma puxa a outra. É fascinante. A palavra de Deus é realmente incrível. Então, semana que vem, não perca. Sabe, Jesus Cristo faz toda a diferença na nossa vida. E lá em João diz assim, que todos aqueles que recebem Jesus têm o poder de serem chamados filhos de Deus. Falamos desse Jesus e eu quero fazer um convite para você que quer receber esse Jesus na tua vida. Ou você já recebeu esse Jesus lá atrás e andou meio desviado dos caminhos de Deus. A gente sabe quando a gente está distante de Deus. Ninguém precisa falar. A gente sabe. É que o nosso espírito, né? A Bíblia diz que nós temos um espírito onde Deus se comunica conosco. Então, ninguém precisa dizer. Nós sabemos quando nós estamos distantes de Deus. E se você se encontra nessa situação, eu quero fazer uma oração com você. Não é coincidência hoje você estar assistindo esse programa. Deus causou um encontro. E eu quero que você faça essa oração comigo, vocês aqui também no estúdio, faça essa oração comigo. Diga assim comigo, ó Deus, Ó Deus, eu acredito que Jesus existe. Jesus existe. Eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Pra me salvar. Eu admito, eu pequei, eu falhei. E agora, Jesus, eu te recebo como meu Senhor, e Salvador. Receba agora a minha salvação. Me ensine nos teus caminhos. Guia a minha vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós agora vamos interceder. Eduardo, o que é interceder? Esse termo que os cristãos usam, né? Vamos interceder por uma pessoa. O que significa isso? Interceder é a gente nos colocarmos no lugar de uma pessoa ou de um assunto para nós orarmos por aquela situação, para nós orarmos e no mundo do Espírito nós batalharmos por essa pessoa, porque existe o mundo material e o mundo do Espírito. E as pessoas não ligam muito no mundo do Espírito porque não vê. Mas o mundo do Espírito, ele existe. E é lá onde que acontecem todas as coisas. E se nós entrarmos no mundo do Espírito, apertarmos os botões, as coisas no mundo material vão mudar. E é isso que nós fazemos na intercessão. Nós entramos no mundo do Espírito, oramos a favor de um assunto, de uma pessoa, mudamos os botões para nós colhermos os frutos aqui neste mundo material. Sabe que a Bíblia fala, Eduardo, que Jesus também é um intercessor. Sim. Que intercede por nós diante de Deus, o Pai. E nós também podemos fazer isso com outras pessoas, né? É interceder por um filho, interceder por um familiar, por um amigo. É isso que nós vamos fazer, interceder pelo nosso grupo familiar, né? Por esse, não só esse, mas também pelo grupo familiar de pessoas que nos assistem, até de pessoas que desejam ter um grupo familiar na sua cidade, no seu estado. Por isso que esses contatos estão passando aqui embaixo. Porque você pode entrar em contato conosco através desses números, também fazer o seu pedido de oração. A sua participação é muito importante, porque você faz parte da nossa família. Amém? Vamos todos ficar de pé e vamos cantar essa música mesmo, Felipe, que diz: caiam por terra agora, né? Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra Agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. Amém. Vocês só concordem com amém, ó Deus? Nós oramos pelos nossos grupos familiares e até mesmo pelos grupos familiares que serão abertos nestas cidades, nestes bairros, nesses estados. Que a tua vontade seja feita e que o evangelho não pare de ser propagado
através do grupo familiar, porque está escrito que o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação, em nome de Jesus. E vocês digam comigo, amém. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Mais uma vez, Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. o Senhor é Deus. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. Mais uma vez, O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. glória a Deus, amém. Com Deus, nós sabemos que tudo muda e muda para melhor nas nossas vidas e também na nossa semana. E com fé eu declaro que esta semana vai ser a melhor de todas, porque Deus é conosco e se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. E agora já aproveito e quero me despedir porque nós estamos terminando o nosso grupo familiar, começando aqui pelo Eduardo. Ô, Eduardo, deixa um recado pro pessoal lá de casa. Olá, pessoal, um grande abraço para todo mundo. Um abraço especial também aí pro pessoal de Ribeirão Preto, para nós de Ribeirão Preto, que somos... Todo mundo do Brasil é muito maravilhoso, é brother. Mas muito abraço para todos. Stella, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Legal, obrigado, Eduardo. Volto Obrigado, sempre, tá bom? Sempre Larissa, chamar dá o um recado pro pessoal. Então, pessoal do Vale do Paraíba, em especial Pindamonhangaba. Então, um abraço, um beijinho. E quero dizer a vocês que entrem em contato conosco, né, mais uma vez, no WhatsApp, no telefone que tá passando aí embaixo, para nós conhecermos, saber que você tá assistindo. É isso mesmo, nós queremos saber quem é você. Ô, Felipe, dá um alô, se despede aí do pessoal. Então, um grande abraço a todos, especialmente lá pra galera de Pontal. E continuem ligados, porque na próxima semana continuaremos com o Grupo Familiar. Com o grupo familiar. E não se esqueça de praticar aquilo que você ouviu nessa semana. E o próprio Espírito Santo que mora aqui dentro de nós nos lembra, né? Olha, acho que é melhor não ir por aí, porque nós falamos sobre perdão. Olha, é melhor não seguir um método aí do mundo. Segue o método de Deus que você vai vencer. Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom, não vai dar ruim, não. Então, assim, nós construímos a nossa vida na rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Gente, Deus abençoe. E com Jesus, o que a gente tem sempre, Larissa? Vitória. Vitória. Pode ser essa? Felipe, vai. Temos vitória no nome de Jesus. Aleluia! Temos vitória no nome de Jesus. Todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. A palavra está operando em mim. A palavra está operando em mim. Não importa as circunstâncias, o que eu vejo ou sinto, a palavra está operando em mim. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Eu não temo Olha lá a que o espada, diabo olha lá a fizer. espada. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo o meu Mais viver. uma! Glória a Deus, aleluia. Eu não temo que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo o meu viver. A palavra está operando em mim. Isso! A palavra está operando em mim. Não importa as circunstâncias que vejo ou sinto, a palavra está operando Mais uma em vez, mim. a palavra! A palavra Deus está operando abençoe! em mim. Uma excelente A semana de palavra vitória, está de operando sucesso! em mim. Não importa as circunstâncias que vejo ou sinto, a palavra está operando em mim. Não importa! Não importa as circunstâncias.